Muito bem, estamos aqui de novo para mais um estudo, chegando na parábola no estudo 7, estamos quase no meio dos nossos estudos, parábola de Jesus, e hoje vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Nosso versículo-chave, o versículo do nosso próprio texto, versículo bem importante, versículo que muitas pessoas têm dificuldade de entender, mas eu acho que vai ser bem gostoso para compreendermos. Mateus 19, versículo 30, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Muito bem. Aqui nós temos um vídeo agora, eu quero que você assista aí comigo, para que a gente possa ver. É muito interessante a introdução agora, nós vamos ver esse vídeo juntos. Na raia número 6, Charles Clark, Sean Crawford. É hora do show. 1,95 m. Usain Bolt. Agora é hora do show. Estádio vem abaixo. Flashes por todo lado. O ritual é o mesmo. Tá bonito, Bolt. Tá bonito, Bolt. Apesar da queimada falsa, da largada falsa, ele mantém a tranquilidade. Ele comanda o show, ele pede silêncio dessa vez. Vamos atendê-lo. Posicionamento das mãos. Vamos para a largada 200 com Bolt na pista. Bolt na ré número 5. Aí a largada, valeu a largada, vamos ver Bolt na curva, Bolt acelera na curva, será que teremos mais um recorde mundial? Ele briga contra o tempo, e Bolt parece desafiar o tempo, vem Bolt, absoluto, tomara que não solte, tomara que tenhamos recorde, vem Bolt, vencendo os 200 com tempo de 19:20, temos recorde, temos Bolt, e Bolt é garantia de recorde. Que monstro, que fera! De que planeta é Usain Bolt? 19, parece um número cabalístico. Wesley Bolt e Jennifer Bolt com certeza estão aqui no estádio vibrando e muito felizes por esse resultado. Wallace Spearman fica com a terceira posição. Sean Crawford ao quarto. Os braços de Bolt. O Perligo aprendeu. Aqui eu tenho um quadro, logo depois da gente ter visto esse vídeo. É tão interessante para ver esse quadro de medalhas. Olha que interessante ali no quadro dos Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais de Usain Bolt. Ele tem 10 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, algo incrível para um atleta. Também nos Campeonatos Mundiais só tem uma de bronze, 2 de prata, 11 medalhas de ouro. E de baixo para cima nessa outra tabela nós temos em 2002 3 ouros, depois 2003 um ouro, 2005 um ouro, 2007 2 pratas. A partir dali, 2008 dos Jogos Olímpicos, ele participou de 3 Jogos Olímpicos. Nós temos 3 ouros em Pequim, 4 ouros em Jogos Olímpicos de Londres, mais 3 ouros nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, um grande atleta, né? Há um outro grande atleta também, conhece esse? Sabe quem ele é? O Michael Phelps, um nadador, também recordista olímpico, 28 medalhas olímpicas, incrível, 37 recordes mundiais, um atleta incrível, realmente alguém diferenciado, né? Dois grandes atletas. Quando eu penso sobre esses homens, algumas perguntas que me vêm na mente é como deve ter sido as rotinas de treinamento desses atletas. Isso que nós estamos falando de 2 atletas que são renomados, mas quantos outros também ganharam medalhas? Quantos outros dedicaram a sua vida para treinamento dia após dia? Quantos anos de trabalho duro, muitos deles desde a sua infância, não é só a juventude, desde a infância, 4, 5 anos treinando. Que tipo de dieta deve ter seguido? Né? Que alimentações eles tiveram que abdicar, né? Quantas privações devem ter se submetido para poder vencer, né? Eu lembro um ano que teve a delegação, tinha a entrada dos atletas na apresentação dos grupos olímpicos e uma das delegações não foi, o pessoal da natação não foi, e eles pediram desculpas por não entrar, não que eles não estavam valorizando os outros atletas, mas porque no próximo dia de manhã era o primeiro grupo que iria se apresentar, era o pessoal da natação, e eles precisavam dormir cedo. Pode imaginar, quem que não quer participar da alegria da festa, né?
Eles tinham que dizer não. Então, a pergunta que vem é, na sua opinião, quais são as características de quem chega em primeiro lugar no reino dos céus? O que uma pessoa deve fazer para ser o primeiro, para ser o campeão dos campeões, para estar em primeiro lugar? Então é isso que nós vamos ver com essa parábola. Vamos ver se a gente consegue chegar para uma resposta. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, novamente o nosso texto na nova versão transformadora. E segue comigo, pode seguir na tela, por favor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Muito bem, então, eu coloquei aqui algumas imagens de um vinhedo, não sei se você conhece ou se tem experiência, talvez. Coloque aí nos comentários a sua experiência de agricultor, vai ser muito bom sempre para ver o seu pensamento. Aí nós temos a vinha, um vinhedo, né, o parreiral, está na época da colheita. Também nós temos aqui a colheita manual, como ela é feita. Eu sei que existem hoje técnicas muito mais avançadas, equipamentos, mas em muitos lugares ainda é assim, para preservar o fruto. Também os trabalhadores, é necessário muitos trabalhadores no período da colheita, precisa ser feito de modo dinâmico, rápido. E aí você tem os trabalhadores, então cada um tem que carregar, você nota cada grupo carregando o seu cesto, ali, o seu balde. Eles vão ter que ir lá descarregar, voltar, carregar mais, durante o dia todo fazendo isso. E aí nós temos então a parábola. Vamos entender o que Jesus Cristo falou. Uma coisa importante é que colheita precisa ser feita no momento certo, precisa ser feito antes do período das chuvas. Quando chega o período é muito rápido, quando o fruto está pronto para ser colhido, precisa ser colhido no momento certo, então isso envolve muito trabalho. Em geral, as fazendas, eles têm uma equipe que é próprio do trabalho do ano todo, mas existe também os grupos sazonais. Então eles são contratados para esse período da colheita porque é muito trabalho, precisa ser feito de modo dinâmico. E aí nós temos a parábola que Jesus conta, nós temos 5 grupos. O primeiro grupo foi contratado às 6 horas da manhã, nós temos o segundo grupo contratado às 9 horas da manhã, e isso geralmente seria, no contexto dos dias de Jesus, e até hoje ainda, seria o máximo. Por quê? Porque o dono da fazenda ele quer aproveitar o máximo daqueles trabalhadores para render não só o serviço, mas o quanto vai ser pago. Agora nós já vemos algo a mais. Aqui nós temos então o elemento surpreendente da parábola. Nós temos o terceiro grupo ao meio-dia, há um quarto grupo às 3 horas da tarde, que isso já é
algo extremamente incompreensível para quem está ouvindo. E finalmente, o ápice da parábola, né? 5 horas da tarde, o último grupo recrutado, ou seja, aqueles que vão trabalhar só 1 hora. E aí, todas essas pessoas, o que há de comum? Todos eles precisam de trabalho e, além disso, demonstra aí o ato de generosidade do dono da vinha para contratar tantas pessoas. É generosidade dele de ir e buscar cada um desses grupos. Agora anota aí, o salário combinado com o primeiro grupo é o salário de 1 denário por dia, ou seja, o salário comum para um dia de trabalho. Não sei quanto é hoje, em média, o trabalho de um dia de uma diarista, R$150, mais ou menos isso. Então, em torno desse era o valor de um dia que foi combinado para o trabalho deles. Ao contratar os outros, você nota que o Senhor Jesus Cristo não especifica qual valor que iria ser pago. O que todo mundo está entendendo é que vai ser um valor justo para o tempo do trabalho que cada um está fazendo, proporcional àquele horário que ele está recebendo. Então, tudo bem até aí. Mas aí a história nos apresenta 2 grandes surpresas. Jesus Cristo vai apresentar. Então eu quero só colocar uma ilustração aqui, quero mexer um pouco com as suas emoções. Vamos supor, imagine a seguinte situação. Você e um colega têm a mesma formação, né? Você e um outro colega de trabalho da sua empresa, mas ele entra depois de você na empresa. Você já está trabalhando um bom tempo, você tem experiência no trabalho, mas aí você acaba descobrindo que o seu colega ganha o dobro do que você ganha. Como é que você reagiria a essa situação? Acho que os peixinhos ilustram ali bem o que está acontecendo. Como assim? O que está acontecendo? Né? Você está lá mais tempo e essa pessoa entra depois e aí você acaba descobrindo que ela recebe o dobro de você. Mesmo você tendo mais experiência, como é que você reagiria? Que sentimentos você tem? Talvez o sentimento é, isso não é justo, não é? Isso não é correto, o que está acontecendo aqui? Esse sentimento que eu quero que você está tendo ajuda a entender o que está acontecendo na parábola. Os últimos trabalhadores, eles receberam o pagamento primeiro, e todos recebem o mesmo valor no pagamento. Ou seja, quando esse último grupo chega, eles recebem 1 denário pelo trabalho deles, ou seja, os R$150 do seu trabalho do dia. Então pensa a alegria deles, né? Você trabalhou só 1 hora e ganha referente ao que o dia inteiro de alguém que trabalhou. Então talvez o sentimento daqueles que estão lá vendo esses grupos recebendo, vem o grupo das 3 horas, depois o grupo do meio-dia, depois o grupo das 9 horas. Talvez esses homens estão pensando que vão ganhar mais, né? Os que foram contratados primeiro esperavam que os outros recebessem menos. Interessante que eles começaram para se sentir injustiçados. Eles estavam sabendo que eles iriam receber R$150 ou o salário do dia. Mas quando eles começaram a ver que os outros estavam recebendo não proporcional, e essa é a parte interessante da parábola, eles começam a ficar indignados com o que está acontecendo. Mas o Senhor da vinha mostrou que ele cumpriu o que foi combinado e disse que ele tinha direito de pagar o que ele queria aos outros. Está dando para entender? Então, a atitude deles não é de alegria porque os outros receberam, mas eles estavam indignados porque não era justo eles receberem o mesmo que eles iriam receber. E isso demonstra na parábola que o Senhor era justo e generoso. Vamos entender aí a parábola. O tema da parábola dá para entender de uma forma bem clara, porque o próprio Senhor Jesus Cristo ele resume no relato nas palavras do proprietário. Não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Se eu sou dono do que eu tenho, eu não posso fazer o que eu quero, ou só porque eu sou bom, você está vendo isso com maus olhos? Então, o proprietário, na nossa parábola, na parábola de Jesus, ele representa Deus. E Deus se relaciona com seres humanos com base na sua generosidade, não com base no que uma pessoa merece. Não é por causa dos nossos merecimentos, não é por causa daquilo que eu faço, mas Deus ele me trata baseado na sua generosidade. A implicação surpreendente é esta: ao agir desse modo, Deus está sendo justo, pagando o valor para os trabalhadores das 5 horas, o valor do grupo das 3, no meio-dia, das 9, o grupo, cada um desses grupos ele está sendo justo.
Os padrões de Deus sempre são justos e generosos. É isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos. E isso é muito importante aqui. Nós devemos aprender que tudo que nós temos é pela graça e não por merecimento. Deus, Ele não deve nada a ninguém. E tudo que Ele faz por causa da sua misericórdia e sua graça. E porque em tudo que Ele faz sempre vai ser justo. Jesus, Ele está dando um alerta, tanto para os seus discípulos quanto para nós. Para o erro, um alerta quanto ao erro de procurar agradar a Deus trabalhando mais do que os outros. Ativismo. Irmãos e amigos, nós não somos atletas. Embora eu comecei com essa ilustração para nos motivar a pensar, a verdade é que qualquer coisa que nós recebemos de Deus é por causa da sua bondade. Não adianta eu chegar para Deus e falar, Senhor, eu vou ler minha Bíblia 10 vezes esse ano. Que bênção se você ler 10 vezes ao ano. Eu não estou dizendo que não é certo, que você não deve fazer. Mas não pense que por ler 10 vezes a Bíblia nesse ano, Deus vai gostar mais de você por isso. Está fazendo sentido? Não é por causa dos meus esforços ou meus próprios recursos que vão fazer com que Deus seja mais benevolente e gracioso comigo por causa disso. Deus, Ele é bom e gracioso porque é parte da sua natureza. Em cada aspecto da nossa vida cristã, nós somos sempre dependentes da graça e da generosidade de Deus. É muito importante sempre avaliarmos as motivações do nosso coração e estarmos alegres com aquilo que Deus está fazendo. Como os trabalhadores da vinha, olha lá, nós nunca devemos imaginar, assim como fizeram os trabalhadores, que nós merecemos alguma coisa a mais das mãos do nosso Deus amoroso. E também não devemos pensar que outros merecem menos, porque Deus é bom. Olhar com maus olhos aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Isso era muito importante para os discípulos no que Jesus está ensinando. Olha a aplicação da parábola. Era uma lição e um desafio para os discípulos. Eles precisavam entender que nesse momento, talvez, eles eram o fundamento da igreja. Jesus Cristo está colocando bases para proteger o coração dos seus apóstolos. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que Jesus Cristo é a base, é o fundamento, e os apóstolos são a coluna onde a igreja é edificada. Então eram pessoas extremamente importantes, sim. Porém, eles nunca deveriam olhar outros que iriam ser acrescentados à obra de Deus com olhos maus. A parábola fala da generosidade de Deus. Devemos estar sempre agradecidos e felizes com aquilo que Deus está fazendo, seja com quem for, seja para quem for. A parábola fala da compaixão de Deus. Se há alguma coisa que nós recebemos de Deus, é simplesmente por causa da sua bondade. A maior lição é que tudo que nós recebemos é pela graça de Deus. Então nós devemos nos alegrar em todo o tempo com tudo aquilo que Deus faz. Essa deve ser a nossa motivação. E isso é uma grande aplicação, uma grande explicação da parábola. Qual é o desafio aqui? Não tenha inveja das boas dádivas que Deus dá aos outros. Seja grato, seja agradecido com tudo aquilo que Deus faz para você e o que Deus faz para os outros também. Nota a frase final do que Jesus disse: serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Porque Deus está sendo bom com os outros, nós vamos olhar a bondade de Deus que Deus está fazendo com maus olhos? Não, nós devemos nos alegrar, não devemos ter inveja, devemos ser gratos, agradecidos a Deus. Se Ele nos coloca como parte do trabalho dEle, nós devemos ser alegres, independente de onde Ele nos encaixa. Seja você do grupo mais antigo, seja do grupo mais novo, e é muito susceptível o nosso coração. Há pessoas que às vezes estão na igreja há muitos anos e falam: olha, não é justo, eu estou aqui há tantos anos. Não, uma demonstração de crescimento. Quanto mais maturidade nós temos, maior deve ser nossa atitude de nos alegrarmos com os mais novos, mesmo com aqueles que são falhos, mesmo aqueles que são débeis, mesmo aqueles que têm limitações. Devemos nos alegrar com todos, porque no final Deus está sendo bom. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, porque se há alguma coisa que nos permite chegar em primeiro lugar, é simplesmente por causa da Tua graça em nossas vidas. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Senhor nos permitindo, próximo estudo nós vamos falar sobre as virgens, as 10 virgens, parábola de Jesus. Vai ser muito bom para aprender mais da palavra do Senhor. Deus abençoe, uma boa semana.